Muito bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para a galera que está acompanhando a partir de agora o Resenha Pai d'Égua, novo podcast do Futebol na Veia. Nesse podcast a gente vai trazer as notícias mais importantes que rolaram durante a semana aqui do futebol paraense com os nossos repórteres. Hoje contamos comigo a apresentação de Tarik Duarte, nosso repórter Celso Júnior de Belém, nosso repórter Juan de Altamira e a Mauri diretamente de São Paulo. Hoje a gente vai trazer as notícias do futebol paraense e o que rolou de mais legal essa semana. A gente teve o Paysandu tentando voltar aos treinos, depois a prefeitura barrou essa volta, mas já começa o plano de voltar ao Parazão ainda esse ano. O presidente do Paysandu ele falou sobre como o clube está tentando buscar alternativas financeiras durante essa pandemia, como ele tenta de fato fazer caixa agora com essa parada do futebol. E a gente também teve uma informação exclusiva durante uma live com o presidente de uma possível setorização do estádio da Curuzu. Então, já começando, a gente teve semana passada a notícia de que o Paysandu voltaria aos treinos na última sexta-feira. Foi uma decisão que até assustou algumas pessoas. Eles avisaram que fecharam uma parceria com um grande hospital daqui da capital de Belém. E essa parceria poderia ajudar com esses testes de Covid. Eles iam testar todos os jogadores e a comissão que iam estar mais próximos nesse retorno. Já começando a volta aos treinos, mesmo sem uma data para a volta do campeonato, tanto para o Parazão ou para a Copa Verde, para a Série C. Isso assustou um pouco assustou um pouco o público, porque quem é fã do Paysandu, quem é fã do esporte, sabe que Belém hoje não é uma capital que está, de fato, com a pandemia controlada. A gente vê os casos crescendo, a gente vê que não tem nem perspectiva de volta do esporte agora. Então, esse anúncio do Paysandu pegou todo mundo de surpresa. Simplesmente eles iam voltar na última sexta-feira e o presidente, durante essa live que o Juan fez, ele confirmou essa volta, deu os motivos dele. Então agora eu passo a bola para o Celso Júnior. O que tu achas dessa volta do Paysandu? Como é que tu recebeste essa notícia? Vai lá, Celso. Oi, galera. Fala, Tarik, a Mauri, Juan, público que nos acompanha. Bom, essa volta do Papão, ele alega, o principal motivo é que o Paysandu resolveu se adiantar aos demais clubes paraenses e por justamente não terem definida essa data de retorno do Campeonato Paraense, mas o Paysandu já resolveu se antecipar e voltar com os treinos por conta própria, devido a que, segundo o presidente do Papão, Ricardo Grupo, ele afirma que pelo menos 8 ou 12 clubes da Série C em 2020 já voltaram a treinar de forma social. E isso, de uma forma, traz certa vantagem para quem está buscando volta aos treinos de forma antecipada, se preparando logo antes. E outra questão é que, segundo o técnico do Paysandu, o preparador físico e os demais julgam que o Paysandu precisa de tantos dias para estarem totalmente aptos, os jogadores com suas formas físicas adequadas para voltarem a disputar campeonatos e competições. Assim, né, dentro desses dois fortes aspectos, o Paysandu preferiu se adiantar e voltar. Eu acredito que, pelo que eu tenho analisado, o Paysandu está apostando de uma forma bem cautelosa, respeitando pedindo literatura, acho que a prefeitura barrou, né? E bora ver como é que isso vai se desenvolver, como é que esse impasse vai ser resolvido nessa próxima semana. Terça-feira vão ter reunião, mas eu achei uma boa, porque o Paysandu tendo medidas positivas para conter a propagação, para conter o estágio e manter todos com a saúde boa, todos bem de saúde e focados no Paysandu. Saquei. Juan, tu que entrevistaste o presidente nessa live também do Futebol na Veia,
Como é que ele falou sobre esse retorno? Ele foi questionado pela torcida? Ele foi questionado por alguém? Como foi a resposta dele para essa volta do Paysandu e como ele justificou? Então, Tarek, primeiro agradecer aqui todos vocês aqui, principalmente a nossa audiência que está nos assistindo nesse momento. Então, o presidente do Paysandu, ele meio que, eu vou dizer que ele se esquivou, mas ele justificou por conta desse pessoal que ele contratou, né? Dessa parceria que ele fez com o plano de saúde, para que possa ser feita essa volta do futebol. Com esse plano de saúde, vai ter, lógico, todos os testes ali sendo cedidos, todos os jogadores, comissão técnica e quem trabalha ali nos bastidores vai ser testado, né, segundo o que ele falou. E aí ele se baseia nisso, né? Ele tem a segurança de ter os testes de Covid, que ele vai fazer essa testagem na galera, mas assim, não foi aquela justificativa que você, digamos assim, sente seguramente satisfeito. Porque só de ter o teste de Covid, tudo bem, bacana, vai dar segurança para todos os seus contratados, mas não é segurança também de que um jogador vai pegar a Covid e não vai, infelizmente, pagar para um. Entendo. Durante essa semana, assim, ele criou uma expectativa muito grande com essa volta dos treinos. A torcida criticou, mas enfim, querendo ou não, é o clube do coração de metade de Belém. Então eles estavam esperando essa volta de treinos, iam ver, mas a prefeitura barrou essa volta dos clubes, como aconteceu em algumas cidades do Brasil. E o Amauri Ferreira vai trazer as informações de como aconteceu enfim, como esse veto da prefeitura. Conta pra gente como foi, Amauri. Então, o prefeito de Belém, o Zé Naldo Coutinho, anunciou na reunião com os clubes, anunciou que para poder voltar às atividades esportivas teria que passar pelo sistema, teria que ser avaliado pelo sistema de saúde municipal. Essa é a posição da prefeitura. O presidente do Paysandu disse, o que o Celso contou, que já há 8 adversários da Série C que já começaram a treinar. E que a preparação do Paysandu não é só para o Campeonato Paraense, sim para a Série C. O presidente do Remo, o Fábio Bentes, já disse que ele tem certeza que a volta às atividades está perto, mas ele diz que tem que ser feito com muita cautela, com muita responsabilidade e que vai aguardar a próxima reunião com a Prefeitura de Belém. Entendi. Assim, agora eu quero jogar uma pergunta para vocês. Quem quiser falar, só puxa para si e começa. O Fábio Bentes falou que essa volta está próxima. Vocês acham realmente que Belém tem condições de já voltar a essas atividades de esporte? Sendo que a gente vê que aqui, sabe, os casos estão crescendo, a gente tem, às vezes, um atraso de informação no estado, em Belém. Como vocês, comentaristas daqui do Futebol na Veia, veem essa possibilidade de retorno já próximo do futebol aqui no Pará? Eu posso falar, eu não acho que está próximo não, porque você dizer que está próximo é você trabalhar com suposições, não tem data. Aí ainda tem mais uma coisa, para voltar ao Campeonato Paraense, tem outros 8 clubes do interior, não são só os 2. Como é que vai ficar a situação desses clubes? O Sandy Claymonte, presidente do Tapajós, já disse que da forma como a federação apresenta o protocolo, é inviável bancar. A federação vai bancar? Não, acho que não está próximo, não. Eu acho que está muito distante e a gente vai continuar aí, pelo menos até metade do mês de julho nesse passe. Entendi. Sobre essa questão também, que eu até conversando com o presidente na live, eu perguntei a ele como que o Paysandu, na verdade, de que forma o Paysandu poderia ajudar os clubes, na verdade, ajudar os clubes pequenos, não só o Paysandu, mas como o Remo, né? Porque são as duas
as duas maiores equipes do estado do Pará. E aí ele acabou falando que, na verdade, tem que ser uma ação em conjunta com a FPF. A FPF anda meio que omissa. Isso não só com os times profissionais, os times amadores também, a FPF anda meio omissa. Então, o que ele disse? Precisa ter uma pressão de todos. E aí ele tem que buscar esse apoio, todo mundo junto, para que a FPF possa também ajudar os clubes do interior. Eu queria pontuar uma coisa. O Juan falou da FPF omissa. A FPF ela joga para o governo do estado e o governo do estado joga para a FPF desde a paralisação. Exato. Tanto que o governo do estado ele anunciou a paralisação antes da federação. A federação não tinha anunciado. Foi o governador que tomou as rédeas e falou: não, vamos parar. Foi dia 18 de março, não estou enganado. 18 ou 19, acho que foi 19. Então fica assim: as responsabilidades da federação ela joga para o governo do estado. Então, a situação do Mangueirão, muitas coisas joga tudo para o governo estadual. Sim. E até o Mangueirão que a gente vê que está servindo como abrigo para pessoas em situação de rua. Logo no início da pandemia, eles levaram essas pessoas para lá porque, enfim, muita gente também não tinha informação de que estava rolando uma pandemia, de que estava tão sério assim. E o Mangueirão, claro, ele tá com essa finalidade que é muito importante, mas ele é o palco principal do futebol paraense. Então, não tem, sabe, tem que acabar com essa briga de federação contra o Estado, porque eles de fato têm que se unir. Se é para voltar, é para voltar com segurança e, assim, minha opinião agora, eu acho que não é hora. A gente não tem nem o que pensar de futebol brasileiro agora, sendo que a gente nem controla essa pandemia, os números só crescem e, sabe, a gente tem prioridades agora. O futebol vai voltar eventualmente, mas não tem por que forçar o futebol para, enfim, distrair da pandemia ou por outros motivos. E sobre isso, o Celso vai até comentar agora com a gente sobre os planos financeiros que o presidente do Paysandu falou durante essa pandemia, porque ele falou um pouco de antecipar os... E teve antecipação dos patrocínios. Não estão tendo jogos. O sócio torcedor vai, não vai, mas muita gente, como ele comentou, não adere o sócio porque não está tendo jogo. Então, Celso, conta um pouco de como foram esses planos financeiros agora para a pandemia com essa pausa. Como o Paysandu tem se organizado financeiramente para tentar fazer uma caixa? Pois é, Tarek, isso aí. Mas só antes de entrar nesse assunto, eu só queria deixar aqui também o meu depoimento sobre essa questão da volta ou não do futebol paraense. Eu também acho muito precipitada essa volta, pela questão com três questões. Comparando o estado do Brasil, com casos de coronavírus, e a letalidade aqui no estado também é alta. É retrato no país inteiro, a gente não conseguiu controlar o surto do vírus, estágio em massa, distanciamento social, toda semana de isolamento social, a taxa de isolamento social em todos os estados. Os clubes, a federação, a prefeitura e o estado essa volta do Campeonato Paraense, também a deteriorização dos estádios do Mangueirão, está sendo usado para pegar moradores de situação de rua, mas o estádio está, a sua estrutura física se deteriorando e fácil. A gente sabe que uma reforma, o Mangueirão não vê uma reforma há anos. Então, o estádio que cedia jogos do Campeonato Paraense, a situação do Mangueirão está muito complicada. Agora, na questão da receita, de obtenção de receita do clube do Papão, dentro aqui dessa pandemia, está tendo boas medidas para angariar receita e para angariar fundos, né, arrecadar mais dinheiro aí para os seus cofres. O Paysandu ele já vem
com uma vaquinha virtual para concretizar esse novo sonho do clube, que é a construção do CT, o Centro de Treinamento Raul Aguilera, lá em Águas Lindas. Eles tiveram no último dia 18 um live show com direito à banda Samba Papão. E nessa live eles arrecadaram mais de 5 mil reais. E dentro dessa vaquinha virtual eles já vinham arrecadando lá 24, 25 mil reais. Agora, ao todo, ele já tem aí mais de 30 mil reais arrecadados que serão direcionados para a construção do CT. A expectativa do clube é conseguir aí 1 milhão de reais arrecadado através dos seus torcedores, dos seus apaixonados torcedores do Papão com Y. Hein? E aí eles estão prevendo no segundo semestre conseguir lá no novo CT. Além dessa vaquinha virtual, o live show que teve, o Paysandu conseguiu 5 mil reais, ele já vem também com dois vendendo álcool gel e máscaras padronizados do Papão. E com essa medida, o Paysandu já arrecadou mais de 120 mil reais. Foram vendidos quase 30 mil kits de máscara. Esse kit vem 5 mil, já arrecadados mais de 120 mil reais com esse. O já arrecadou com a venda desse álcool em gel. E o clube também já lançou, há 2 semanas atrás, lançou o novo terceiro uniforme para o restante da temporada 2020. Que é algo especial. E eles vão colocar em listras horizontais azul e branca nome dos torcedores que irem com a construção do CT. E essas camisas, o primeiro lote já mais horas, 350 camisas foram vendidas desse novo lote, e o Papão conseguiu arrecadar também uma boa grana na venda, e 30% da venda vai ser direcionada do CT. O Paysandu tem tido boa resposta do seu torcedor, o torcedor tem ajudado o clube a elevar a receita, e não tá tão ruim. Os contos do Paysandu não estão tendo uma baixa tão ruim durante a pandemia devido a essas medidas aí que o Paysandu adotou. Novo manto e venda de álcool em gel e máscaras, e esse live show para arrecadar para o CT. Tido aí uma boa resposta na questão desse envolvimento com o torcedor, desse apoio do torcedor para elevar as receitas do clube. O que vocês acham, galera? Assim, de início eu tenho uma pergunta para vocês. Pergunta fácil, antes da gente se aprofundar um pouco nesse tema de receita dos clubes. O Paysandu, como o Celso disse, lançou nova camisa. Vocês gostaram? Bonita ou não? Eu vou ser, assim, bem prático, bem direto. Eu achei bonita. E vocês? Olha, eu gostei bastante, viu? A camisa é muito bonita, aliás. Até sou meio suspeito a falar, mas dos dois times, eu não lembro de uma camisa feia dos dois times, tanto de Paysandu quanto de Remo. Eu gosto muito por conta das cores, né? O azul anil do Remo e aquele azul mais clarinho do Paysandu. Acho muito legal e, mais uma vez, o Paysandu vem com um belo uniforme. Eu achei bonita, achei a ideia bem legal. O Paysandu tinha feito isso também no ano do centenário, de colocar nomes de torcedores nas listras. Achei bonito. Apesar que alguns modelos passados eu não tenho gostado muito, mas esse eu gostei. Celso, gostou da camisa? Uma ótima ideia. Adorei, a camisa é bonita. Maravilha. Agora, durante essa live, o Ricardo Gluckpol, ele conversando com o Juan, ele soltou uma informação que ele mesmo afirmou que é exclusiva de um planejamento do clube de agora também para essa volta eles vão tentar deixar mais acessíveis os ingressos para os jogos do Paysandu na Curuzu, e uma das opções para isso seria setorizar a arquibancada. Juan, conta um pouco de como seria essa setorização. Então, Tarik,
quando ele falou, primeiramente, eu me senti muito surpreso, né, dele soltar essa, assim, do nada pra gente do Futebol na Veia. E aquilo, né, exclusivo, você se assusta mesmo e quando vê, já foi. Mas, então, seria, para resumir, seria fazer o seguinte, setorizar, né, ó, os lados, né, atrás das traves e dos lados ali, das laterais, né? E aí, o que ele acha de interessante? Ele acha que pelo menos a ideia é setorizar com 4, ele acha que o ideal seria 4 setores, né, para que as pessoas possam pagar do menor ao maior ingresso, mas pode ser também que seja utilizado pelo menos 6 setores, né? Sejam 6 setorizações. Então, para resumir, seria basicamente isso, né? Pegar os lados, né, atrás das traves e os das laterais de campo para que possa fazer. E aí tem os setores ali que ele citou, tem a questão das cabines de imprensa, ali que ficam mais abaixo, seria um dos setores, tem a parte da cadeira cativa, que, se eu não me recordo, se eu não estiver enganado, ele pretende dividir essa questão da cadeira cativa e fazer 2 setores, se eu não estiver enganado, e aí tem a parte do tobogã, né, que, se não me engano, o tobogã é essa parte da trave que eu estou falando, que ele comentou, e aí fazer esses 2 setores. Então, seriam pelo menos 4 etapas, né, 4 tipos de ingresso que ele deve estar colocando na mesa, não só do conselho, mas, como ele falou, não depende só dele, não depende só do conselho, depende também de todo um processo, principalmente voltado ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele disse que com o Corpo de Bombeiros eles vão ver que tipo de adaptações vão ter que ser feitas, e é lógico, ele não descartou, e com certeza não vai fugir disso, fazer breves reformas ali na Curuzu para que, caso esse plano aconteça, seja executado. Aí tem que fazer a área de saída para todo mundo bonitinho. Então, reformas com certeza podem ser feitas daqui para frente. E por isso surgem esses planos, né, financeiros, esses planos aí para tentar fugir da pandemia. É isso que eu estava falando aí das lives, que é mais para o CT, né? Mas, lógico, com certeza vai também ser voltado para essa questão mais para frente. Então, são estratégias que ele está trazendo, e por sinal, trazer também a questão do sócio-torcedor, que ele focou bastante durante toda a live. O sócio-torcedor hoje é muito importante, por isso fazer campanhas no marketing quanto a isso é crucial. Ele disse que não só para o Paysandu, mas ele imagina que para todos os clubes de todo o Brasil, até mesmo do mundo. Certo. Assim, para quem não conhece a Curuzu, o estádio é literalmente um retângulo. Então, como o Juan falou agora, essa setorização, lembrando mais uma vez, ele imagina 4 setores. Então, desse retângulo, os espaços menores atrás dos gols seriam os ingressos mais baratos. Depois viriam os ingressos da lateral, onde fica hoje a arquibancada. Seria um segundo valor de ingresso, o segundo mais barato. E daí teria o ingresso de... Na verdade, seriam 2 ingressos na arquibancada, né? Seria um pouco mais em cima, que é uma visão um pouco mais privilegiada, e o outro ingresso um pouco mais próximo do campo. E o mais caro seria, de fato, as cadeiras, que já tem essa divisão de preço de arquibancada para cadeira, então a setorização seria mais para dividir a arquibancada. Eu acho bem interessante, sabe? Porque a torcida do Paysandu, ela já teve alguns programas para poder trazer de volta o torcedor para dentro do estádio, para de fato fazer o Paysandu o time do povo, ingressos mais baratos, eles oferecem meia para estudante, e além do sócio, quando o Paysandu tem uma sequência boa de jogos, o presidente até falou isso, o número do sócio cresce, mas infelizmente os torcedores não veem que o sócio é essa fonte de entrada quase que principal do clube. Eles acham que o sócio é só, sabe, tipo, o Paysandu começou a perder, não vou mais pagar porque eu não vou ver meu time perder. O que vocês acham também dessa setorização e desses planos, Celso e Amaury? Antes dos meninos falarem, Tarek, eu acho interessante também ressaltar essa questão que ele comentou.
do sócio-torcedor, que é muito importante também o sócio-torcedor ele trazer esse plano de marketing para eles da seguinte forma: pô, se você pagando mensalmente, todo mês certinho, bonitinho, você vai estar ajudando o seu time. Então, o que é importante ressaltar é isso, né? Que ele tenta trazer esse lado afetivo do torcedor, que já ajudou tanto o clube durante todos esses anos, que o clube é centenário. Então, a torcida que ajudou bastante, ele tenta trazer nessa justificativa de, pô, vamos ajudar o clube de novo. Não estamos passando por coisas boas nesse momento de pandemia também. Então, chamar o público para isso é fundamental e o sócio torcedor, por isso que ele sempre foca nessa questão. Então, eu acho a ideia boa para ter mais público no estádio. Apesar que os primeiros públicos do Campeonato Paraense foram até bons. Inclusive tem uma curiosidade, em um dos jogos, acho que, se eu não me engano, foi contra o Bragantino, teve um anúncio no estádio, a opção do anúncio do público, a torcida vaiou, porque o anúncio foi bem menor do que tinha. Então, a torcida depois tem uma torcida que comparece, a ideia é muito boa, agora o Juan pontuou a parte que me preocupa, que é qual vão ser as adaptações, porque as duas arquibancadas, o pessoal que entra para as duas arquibancadas atrás dos dois gols, da arquibancada da Cruz e da arquibancada do Chaco, e para a arquibancada embaixo das cabines de imprensa, é o mesmo portão de entrada e de saída. É o mesmo portão. Então, as adaptações, é isso que está me preocupando. As adaptações teriam que ser muito drásticas para essa ideia se concretizar. Mas, no geral, a ideia eu acho boa, assim. Entendo. Eu também acho uma boa essa ideia do Paysandu. Talvez possa ser uma nova forma de segmentar talvez os tipos de público, né? E arrecadar de alguma forma em cima disso. E essa questão que o Amaury levantou, esse aspecto aí de adequar a entrada e a saída, né? Reestruturar esses modais aí de entrada e saída para o estádio, para acesso da arquibancada, vão ter que dar uma reformulada nisso, adequar isso aí. Agora, eu tenho uma dúvida que eu passo para vocês também. Naquele momento do gol, do abraço, da emoção, no calor da emoção, a questão assim do contato com quem está ali mais perto de ti, dentro da arquibancada, que nem a gente via no antigo Maracanã, que era a geral, a muvuca, de estar todo mundo ali junto, naquela aglomeração que a gente sente saudade. Essa setorização afetaria isso? Acabaria com essa questão da geral dentro da Curuzu? De todo esse abraço, toda essa comoção na hora do gol, toda essa emoção, o calor do jogo, da celebração? O que vocês acham? Cara, eu acho que não acaba. Porque, assim, mesmo a Curuzu hoje, como é, as arquibancadas todas interligadas, digamos assim, se tu tá lá em cima, sei lá, sai um gol, tu não vai correndo até a casa do caramba pra dar um abraço num cara que tu nem conhece. Tu comemora, tu pula, grita, não sei o quê, mas o torcedor sempre abraça quem tá próximo. Muita gente vai com família, muita gente vai com filho, namorada, enfim. Então eu acho que não vai mudar essa questão da comemoração. Claro, quem tá mais próximo lá vai ver os jogadores mais de próximo, vão querer ser notados. Mas acredito que nesse ponto não vai mudar. A comemoração vai continuar igual, a aglomeração vai continuar igual e a torcida do Paysandu vai poder vibrar junto com seu clube. Então, mas eu entendo a preocupação do Celso, porque eu lembro bem da questão, por exemplo, do estádio do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, né, que era todo uma arena de verdade, né, como a gente conhece na Europa e tal, todo mundo sentadinho, bonitinho. Mas chegou um momento que tiveram que deixar um espacinho ali para a galera fazer aquela avalanche, né, se não me engano. Avalanche. Fazer aquela comemoração. A mesma coisa aconteceu no estádio do Corinthians, né, que era todo bonitinho, tal, mas depois acabaram fazendo um espacinho para a galera ficar em pé e comemorar do jeito que tá.
Mas eu acho que não muda muito essa questão para nossa realidade. Acho que na Curuzu não vai mudar muita coisa, não. Vai ficar uma coisa, vai continuar aquele caldeirão de sempre. E essa questão da comemoração mesmo é como você falou, Tarik, a galera toda ali do ladinho, bonitinho, comemorando, abraçando o gol. Eu também acho que não vai mudar, mantendo a estrutura de arquibancada como é. Eu acho que deve haver só uma divisão de setores pelos preços. Acho que não muda, não. A gente vai continuar a mesma coisa. Claro que tem setores que são mais cheios que os outros. Atrás dos 2 gols, às vezes eu tenho a impressão que é até maior o público. Aí, no meio, embaixo dos caminhos de imprensa, é meio fatiado. Eu acho que continua a mesma coisa. Assim, além da setorização, a gente vê que a Curuzu também eles costumam ter um cuidado maior com o gramado. Claro, com a chegada do CT, os jogadores não vão mais precisar treinar no campo da Curuzu, vai poder ter um cuidado ainda maior. Mas vocês acham que, assim, cenário hipotético de que não existe pandemia. Pandemia nunca aconteceu, o Paysandu continua jogando. A setorização seria prioridade no estádio da Curuzu? Então, eu acho que sim, né? Por conta dessa questão de como que o Ricardo Gluckpol está fazendo no Paysandu, de trazer, ou tentar trazer principalmente aquele pessoal mais carente, vamos dizer assim, ao Curuzu. Então, setorizar, cada um ter o seu ingresso ali, quem pode pagar mais, paga mais, quem infelizmente não pode, não tem uma condição melhor, paga um pouquinho menos. Então, acho que a setorização é uma coisa meio que inevitável para todos os clubes. Uma hora, quem tiver estádio vai ter que deixar o seu estádio ali organizadinho, mais ou menos dessa forma. A Curuzu ela já tem uma espécie de setorização que é a divisão dos portões, portão A, B, 4A, 4B. Isso já é uma coisa que isso vem da gestão passada, que o Paysandu começou a fazer. Olha, sinceramente, eu não sei se o Paysandu continuasse jogando, eu acho que seria prioridade fazer a setorização. Eu acho que ele está fazendo isso muito pelo momento, até porque houve uma queda de sócios. Talvez se o Paysandu continuasse jogando, conquistasse o título paraense, talvez o número de sócios aumentasse para a Série C e tal. A galera confiante no Campeonato Brasileiro. Eu tenho minhas dúvidas. A minha linha de raciocínio também seria assim, próxima com a do Amauri, porque pensa, Paysandu seguir jogando, dependendo, né, da trajetória do time, de vitórias, empates e derrotas. Se for uma campanha boa, balado e tal, com vitórias, você não ia cair, né? Pelo contrário, ia ascender mais ainda. Com o decorrer da CC, a campanha da Série C também, eu sei se o presidente pensariam nessa alternativa. Mas como o presidente do Paysandu tem esse aspecto de familiarizar mais o torcedor, de ter um contato bem íntimo com o torcedor e conseguir contemplar todos os torcedores possíveis, acho que no futuro, claro, primeiro cuidando do gramado, da estrutura do estádio, seria assim uma boa alternativa a ser pensada no futuro próximo ou não de promover essa setorização, essa, digamos, segmentação de públicos para poder trazer todos os torcedores possíveis de qualquer tipo de classe ou renda ou poder aquisitivo para poder ter a sua paixão sendo continuada e poder acompanhar o clube de clubes. Agora, claro, dentro da trajetória do clube e do momento do clube. Como tem essa pandemia, eles tiveram essa ideia. Fora da pandemia, não seria uma ideia para agora, mas uma ideia para o futuro. A gente não saberia dizer, mas nossas projeções são essas. A minha, por exemplo, seria essa projeção. Maravilha. A gente comentou hoje muito a live que o Juan fez com o presidente do Paysandu, Ricardo Gluckpol,
E já deixa o convite para a live que vai rolar essa semana no Instagram do Futebol na Veia, que vai ser com o Fábio Bentes, presidente do Clube do Remo, o outro gigante daqui do Pará. Hoje nós tivemos a participação dos repórteres Celso Júnior, Amaury Ferreira e Juan Silva, no nosso primeiro episódio do podcast Resenha Pai d'Égua, um novo podcast que fala só de futebol paraense aqui do Futebol na Veia. Eu sou Tarik Duarte e eu quero convidar vocês a jogar esse podcast nos seus grupos de WhatsApp, ver o que vocês acham, mandem informações, mandem a opinião de vocês sobre como seria essa setorização, sobre volta de futebol paraense. Manda pra galera, se inscrevam no canal do YouTube, sigam o Futebol na Veia e fiquem ligados, porque é o portal que constantemente atualizado e o portal, posso afirmar, que ele é o mais rapidamente atualizado de todos os campeonatos de futebol do mundo. Valeu, galera, e até semana que vem. Falou! Valeu, gente. Falou. Valeu, galera. Falou. E uma última dica: deem sugestões e mandem perguntas para a gente também para os próximos temas e assuntos que a gente vai debater aqui no podcast Pai d'Égua. Tá bom? Valeu, abraço. É isso aí. É isso aí. Valeu. Foi.